O acidente que matou 15 pessoas na última sexta-feira e envolveu um micro-ônibus do sistema executivo e uma caçamba que prestava serviço para a Prefeitura de Manaus comoveu grande parte da população que não consegue esquecer a tragédia. O trecho da Avenida Djalma Batista, local do acidente, virou ponto de homenagens durante todo o fim de semana. Ainda em luto, poucos motoristas da linha 825 conseguiram trabalhar nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, apenas 50% da frota de ônibus executivos da linha 825 foram às ruas. Nos veículos e no ponto de concentração dos motoristas, mensagens de luto em homenagem às vítimas do acidente da última sexta-feira. Vários motoristas não conseguem trabalhar, choram, um não conseguiu dirigir. O cobrador também, psicológico, afetado, né? Mas até quarta-feira nós estamos de luto. Quer dizer, a cidade de Manaus, né? No local da tragédia, durante todo o fim de semana, muitas pessoas dedicaram um pouco de tempo para fazer homenagens. Na noite do sábado, uma vigília realizada no local do acidente reuniu centenas de pessoas. No domingo, mais homenagens. Aos poucos, velas, flores, objetos e mensagens de força mudaram o cenário do local. Este professor parou para fazer uma oração. Eu passei pelo cemitério ali. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? E eu estou aqui, mas em função das famílias. Esta comerciante veio acender velas esta manhã. Emocionada, ela pede paz no trânsito. Então, gente, pelo amor de Deus, que isso sirva de exemplo para todas as pessoas que dirigem, que atravessam as ruas, sabe, que nós possamos respeitá-lo, ter consideração, amor pelo nosso próximo, porque o que está faltando é isso no ser humano. 3 dias após o acidente, muitas pessoas ainda visitam o trecho aqui da Avenida Djalma Batista, seja para fazer homenagens ou para tentar entender o que aconteceu na noite da última sexta-feira. Eu fiz uma oração lá pelas almas. Domingo, todos nós estávamos reunidos fazendo essa oração para os corpos dessas almas que estejam com Deus nesse momento. Esta manhã, o governador Omar Aziz também falou sobre a tragédia. Passei lá no sábado. Uma fatalidade. E a pessoa que vinha dirigindo a caçamba, infelizmente, faleceu, né? Só Deus e esse rapaz sabe por que eles fizeram aquilo, por que ele vinha naquela velocidade. Ninguém vai poder saber. Mas quem vai sofrer, vai continuar sofrendo, e essas pessoas a gente tem que ser muito solidário, eles têm que ter muita fé em Deus, são as pessoas que são os familiares dessas pessoas. A imprudência no trânsito que pode ter causado o acidente que vitimou 15 pessoas, além de um bebê que não resistiu ao parto forçado, é um problema a ser superado em Manaus. Mesmo nas proximidades do local da tragédia, não foi difícil flagrar motoristas que desafiam o perigo por pressa ou simplesmente por falta de educação. E o fim de semana foi de tristeza e despedidas para parentes e amigos das 15 vítimas do acidente. O Ricardo, para mim, é como um bom filho, um bom pai. Sempre me tratou bem, eu, minha esposa, a mãe dele, os irmãos. Um bom rapaz, sempre foi um bom homem. E, para mim, foi um filho que se foi me deixar muito saudade. O lamento é de um pai que perdeu o filho em uma tragédia no trânsito. O industriário Ricardo Oliveira dos Santos, de 34 anos, tinha voltado das férias do trabalho no dia anterior ao do acidente. Ainda sem entender o que aconteceu, seu Manuel diz que o filho era uma pessoa querida por todos. Aí eu fui saber no outro dia, né? O que aconteceu na fase de umas 8, 7 horas, para as 8 horas, eu fui saber pela parte da manhã que eu escutei o jornal e quando saiu o nome dele no jornal. Momento mais que difícil para os familiares e amigos que deram o último adeus às vítimas. Foram gratificantes nossos momentos. Somente na tarde deste domingo foram enterrados 5 corpos entre as 15 vítimas fatais do acidente envolvendo a caçamba e o micro-ônibus em Manaus.
o sobrinho do marceneiro Domingos Messias de Souza, de 60 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital na manhã de sábado, lamenta o ocorrido e pede mais responsabilidade no trânsito. Hoje a família, não somente a família, mas como toda a cidade de Manaus se encontra em luto por imprudência de certas pessoas, e que fique esse alerta, vamos olhar mais para o nosso trânsito, as pessoas imprudentes, que antes de sair de casa, lembre que ele não está levando somente a sua vida, mas que muitas pessoas também podem estar sendo ceifadas. Durante quase toda a tarde de ontem, as cenas de homenagem se repetiam no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O amigo de trabalho do vendedor ambulante, Sebastião Alves de Souza, de 50 anos, não consegue conter a emoção ao falar da tragédia. Ele era um grande amigo da gente, quanto no trabalho quanto na casa dele. Conheci ele muitos anos na casa dele, né? Um cara super batalhador, trabalhador, dedicado ao si. Desculpa, um grande colega de trabalho, de tudo. O cunhado do vendedor ambulante conta que Sebastião comprou no mesmo dia do acidente o material para o aniversário do filho, mas que a comemoração da família foi impedida pela tragédia. Ele vinha do centro, ele acabou de fazer as compras, aí colocou as coisas dentro do ônibus e vinha no ônibus logo atrás, inclusive, do motorista. Aí aconteceu o acidente trágico. Num caso desse, com um acidente tão impactante, né, que nos atingiu a todos, nós manauaras, imagina as famílias dessas pessoas. Não cabe fechar os olhos, cabe ajudar, cabe fazer o que é nossa obrigação e fazer com o máximo de humanidade. Já quase no final da tarde de ontem, os corpos do casal Carlos Alberto da Silveira, de 50 anos, e Rosângela Cardoso Costa, de 39, foram enterrados na mesma sepultura a pedido das famílias. A irmã de Carlos relata que a vítima estava feliz com o relacionamento após passar uma temporada nos Estados Unidos e retornar ao Brasil em 2012. Nós viemos saber, descobrimos pelas fotos na internet, né? Porque nós não sabíamos nada, soubemos do acidente, mas não fazíamos ideia de que eles estavam lá dentro do micro-ônibus. É uma situação muito difícil que eu não desejo para ninguém. Para os familiares de um acidente ainda sem explicações, ficam os sentimentos de perda. Dos 29 passageiros do micro-ônibus, 16 sobreviveram à tragédia. Muitos se feriram e já voltaram para casa, mas com um sentimento que não será jamais esquecido. Marcas de uma noite que não vai ser esquecida facilmente. Maria e a neta Jéssica são algumas das sobreviventes do acidente que aconteceu na última sexta-feira, envolvendo o caminhão e o micro-ônibus, na Avenida Djalma Batista. Eu só sentia aquele baque muito forte, que eu senti que eu fui para o chão. Quando eu olhei para frente e vi as pessoas imprensadas, né, como se fossem sanfonados, assim, e eu olhei para a porta e não tinha como sair pela porta. Minha preocupação foi com ela, né? Porque ela estava no chão. A tragédia deixou 15 mortos, entre eles uma mulher grávida de 8 meses e o bebê dela. Tentamos realizar a reanimação do feto, só que sem sucesso. Foi a óbito também, infelizmente. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão, que dirigia em alta velocidade, perdeu o controle do veículo nesta curva e acabou atingindo o micro-ônibus na outra pista. Essa caçamba já estava vindo de lá, da T4, né, com essa S10, uma passando a outra. Só que a S10 passou primeiro na frente, né? E a caçamba veio atrás, não conseguiu fazer a volta. De acordo com a polícia, ainda não há provas suficientes para afirmar as reais causas do acidente. Mas, de acordo com os peritos, uma das hipóteses é que o motorista do caminhão estaria embriagado, mas somente um exame toxicológico pode confirmar. A caçamba era terceirizada da prefeitura. O motorista da caçamba também morreu. Não se sabe se ele teve uma morte súbita ao volante, até porque não há marcas de freio no outro lado da rua que ele invadiu.
Então a perícia vai fazer todas as análises e a gente vai, num futuro breve, dar todas as respostas. Ao todo, 19 pessoas foram encaminhadas para hospitais da capital, entre elas o carona do caminhão, que já recebeu alta. Mais 3 pessoas não resistiram e morreram ainda nas unidades de saúde. Maria e Jéssica foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto com escoriações no rosto. Porque a gente poderia ter perdido um braço, uma perna, ficado mutiladas, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu. As duas dizem que presenciaram um verdadeiro milagre. A avó e neta foram salvas apenas porque estavam sentadas nas últimas cadeiras do micro-ônibus, prática pouco frequente para elas, segundo a universitária. Além de agradecer pela própria vida, ambas só querem fazer um apelo. Para que algo venha a ser feito, né? Que venha haver uma fiscalização maior, para que tantas vidas, né, que se foram, tantas famílias com essas perdas, ninguém imagina, né? Que não tenha sido em vão. Ao todo, 17 pessoas, incluindo um passageiro do caminhão, ficaram feridas no acidente. 3 continuam internadas em unidades da rede estadual de saúde da capital. As informações com Tamires Cler. 3 pessoas ainda seguem internadas em hospitais da rede pública de saúde do estado, aqui na capital. 2 delas estão aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Segundo o último boletim médico divulgado esta tarde pela Secretaria de Saúde, o estado de Claudomiro Gonçalves é estável e ainda nas próximas 12 horas ele pode receber alta. Já a Gisele de Souza Costa tem o estado de saúde instável. Segundo os médicos, ela passou por 2 cirurgias. Uma no domingo e outra ainda na noite desta sexta-feira para corrigir uma fratura exposta na perna esquerda. Ela também teve traumatismo craniano. Segundo os médicos, no domingo ela também passou por novos exames e foi constatado que ela está grávida de mais ou menos um mês e por isso ela recebe acompanhamento médico de uma equipe da maternidade Ana Braga. Já Antônio Wilson da Silva está internado no Hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da cidade. E lá as notícias são positivas. Segundo os médicos, ele já não precisa mais da ajuda de aparelhos para respirar e ainda hoje é possível que ele saia da UTI e seja transferido para a enfermaria. Tamires Cler para o Band Cidade.